Bom dia, pessoal! Hoje é 21 de setembro de 2016. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Mas, como nós tínhamos falado a semana passada, eu iria trazer para vocês alguns trechos. Nós vamos estudar hoje, assim, vamos dizer assim, um paralelo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Como o capítulo Reminiscências de Vidas Passadas é o capítulo que a gente concluiu, não é? Nós vamos começar o outro. E é sobre esse assunto, porque na verdade esse capítulo completa o que vem na frente, né? Uma continuação do capítulo. O capítulo que vai vir, os arquivos da alma, Dudu. Mas como todos dois têm a ver um com o outro, né? Porque é uma continuação, nós vamos falar sobre a questão da regressão de memória, tá certo? Sobre essas lembranças que muitas vezes vêm a nós, mesmo não querendo, as questões das características das personalidades, enfim. Mas eu vou precisar fazer um pouco de leitura para vocês, repetindo aí para vocês, é o livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, e ele está falando aqui sobre a questão da regressão de memória, tá? Então, para eu poder resumir para vocês, é o seguinte: esse livro é baseado na experiência dele com uma médium que ele botou o nome de Regina. E essa médium, ela tem várias faculdades em bastante desenvolvimento, a Regina, certo? Então, a Regina é o foco do estudo de seu Hermínio, e não só ela, logicamente. O pensamento dele é o seguinte: ele sempre sai buscando outros exemplos, outros autores americanos, né? Que ele conhecia bem os autores americanos, ele conhecia bem o inglês, e ele faz essas comparações. Então, esse caso que a gente vai começar a contar aqui, dessa moça que se chama Regina, em uma das memórias que ela teve, rememorização de umas experiências passadas dessa mesma moça, ela saiu do corpo em um desdobramento e ela vivenciou como na tela aquilo que ocorreu no Egito quando ela tinha matado os 2 sobrinhos dela. Se acha online, sim. Tem online, Diversidade dos Carismas tem online. Tem PDF. Exato, Diana. E aí, a Regina teve essa lembrança, confirmou. Por quê? Porque ela tinha uma antipatia por uma certa moça. Essa moça era a irmã dela no Egito, no qual ela matou os 2 filhos por vingança. Tá bom? Vocês conseguiram pegar esse conceito? Posso ir adiante? Importante que vocês entendam isso aí. O que aconteceu? Quando a Regina volta para o corpo, ou seja, quando ela ia acoplar novamente, que ela se encaixar no corpo, para ela acordar na personalidade de Regina como encarnada, ela que tinha a vivência, ou seja, o cérebro dela estava fazendo download daquelas experiências, Regina Espírito toca o próprio cérebro material para cancelar as ideias. Voltando aqui nosso áudio, que tinha dado problema, pessoal, que ela tinha, a Regina, cancelado a memória no próprio cérebro material. A Regina Espírito, quando estava voltando para o corpo, não foi isso? Tinha parado aí. Estava voltando para o corpo, ela foi com o dedo e tocou o próprio cérebro em algum ponto do cérebro para cancelar, apagar do cérebro físico as lembranças de detalhes perturbadores. Então, o que acontece? Ela lembrava que ela tinha tido essa irmã, que por vingança ela tinha matado esses sobrinhos, mas ela não lembrava da ação, do ato do assassinato. Ela saiu com essas 2 crianças para passear e pronto. Ela intuitivamente, reparem, ela sabia que ela tinha feito crime, mas ela tinha cancelado. Interessante, né? Cancelou. Ela mesma foi lá, numa parte do cérebro, provavelmente onde ficou registrada a memória. Eu fico imaginando assim, como se fosse
um cérebro touch, igual o celular, elimina. E eliminou para que aquilo não causasse nela, quando ela estivesse acordada, em estado de vigília, perturbações. A pessoa, a cena do crime. Então, ela lembrava, vamos dizer assim, do conteúdo geral da situação, do que ocorreu. Tá? Ela sabia, por exemplo, tintim por tintim, do que ocorreu entre ela e a irmã, porque da vingança, isso ela sabia, mas o ato do próprio crime, ela mesma cancelou da própria memória, tá bom? Então, a gente tem que partir desse princípio aí para desenvolver o pensamento. Vamos lá. Aí, seu Hermínio começa aqui. A didática do passado. O episódio serve também para demonstrar que o espírito parece saber que lembranças pode suportar e quais as que precisa sufocar por ainda não está preparado para enfrentá-las em todo o seu impacto e crueza. Certos remorsos podem levar à alienação e o desespero. Mas nem sempre é o erro que se pretende esquecer, ou, pelo menos, não se deseja lembrar. Então, ele vai tocando um ponto. O remorso pode causar alienação e desespero. A pessoa pode entrar no estado de loucura, de fechamento dentro de si mesma, né? Fechar, em vez de ela se expandir como espírito externo da mente que viaja na progressão, ela se fecha como num casulo e ela enlouquece. Então pode causar alienação e desespero. Mas nem sempre, como ele diz, não são só os erros que o espírito tenta esquecer, ou ao menos não lembrar. São também episódios e vidas inteiras em que temos receio de tocar por motivos obscuros, mas respeitáveis. Ocorre-me isto ao lembrar-me de algumas regressões de memória promovidas por magnetização, nas quais os sensitivos pediam para não serem levados a certas épocas passadas, ou ainda que, desejando ir lá, uma vez mergulhados no transe, a partir de uma ótica diferente daquela da vigília, preferiam, por sua própria iniciativa, não sacudir a poeira dos séculos que recobria certas lembranças potencialmente perturbadoras. Então, o seu Hermínio, ele passou um período que ele estava fazendo pesquisas através da memória. Ele escreveu um livro que chama Memória e o Tempo. Tá na minha lista ali de livro. A Memória e o Tempo. Então, ele fez pesquisas sobre essa temática. Como é a pesquisa? Vocês lembram que outro dia nós colocamos lá no GE, quem colocou foi até a Isabela, o Espiritismo é uma ciência de quê? Quem lembra? O Espiritismo é uma ciência de observação, não é? O Espiritismo é uma ciência de observação. E como tal, o seu Hermínio se colocou como um pesquisador e um observador. Tá certo? Então, ele fez pesquisa, ele escreveu esse livro que chama Memória e o Tempo. Eu estou aqui querendo achar uma parte da codificação, que é o que eu vou trazer para o desenvolver do nosso raciocínio. Tá bom? Vou deixar até aqui aberto. Não é à toa que esquecemos o passado quando reencarnamos. A lei divina que nos protege com o esquecimento é sábia e justa, como todas as demais. Então, as leis de Deus são sempre sábias e justas. Não é à toa que a gente esquece o que ocorreu, porque atrapalharia o nosso crescimento, né? Como espírito, ficar pensando no passado, sofrendo de remorsos, em alienação, o que aconteceria conosco? 1, 2, 3, nós enlouqueceríamos, porque a gente não ia conseguir dar um passo, seja com remorsos, seja com rancores.
Então, é justo que a gente esqueça para poder caminhar, né? Ele diz assim, caminhar para frente fica uma coisa assim meio esquisita, né? Mas para fazer o nosso caminho de evolução. Eu quero achar aqui. Ficaria preso, né, Diana, na mesmice do passado, sem olhar para frente, l'avenir, sem olhar para frente, o devir, a esperança de melhorar, porque vocês sabem, né, a esperança é o nosso motivação de melhoria. Eu sei que eu sou um espírito milenar e que eu vou progredir. É uma esperança. Eu sei que eu tenho as minhas dificuldades íntimas, psíquicas, etc. E eu vou me liberar delas através da reencarnação, porque eu vou ganhando conhecimento, eu vou crescendo em moralidade e eu vou ficar cada vez mais uma pessoa melhor. É a esperança. É importantíssimo isso. Causando desequilíbrio também, né, Irene? E a dona Edna colocou ali para nós. Esse esquecimento é uma bênção divina e a nos ajudar nas conquistas. Pois é, com certeza. E por que acontece exceções com as pessoas? Então, a dona Ivone, no capítulo que nós estamos começando, ela traz um trecho do Livro dos Espíritos, que é 399. Que na verdade é um comentário de Allan Kardec, depois da resposta dos espíritos. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente a fazem com fim útil, nunca para satisfazer uma vã curiosidade. Então, quando vem uma lembrança de uma situação que você sabe muito detalhe da vida, é porque tem um propósito de instrução. Porém, nós falávamos do regurgitar da nossa vida, lembra? Mais adiante, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar referências do seguinte, que em algumas circunstâncias da vida, basta que nós, tranquilo, Dudu, vai com Deus, vai em paz, viu? Depois a gente se fala. Que nós observássemos o nosso jeito de ser, as nossas tendências, para descobrir quem fomos e o que fizemos. Basta uma observação de nós mesmos. Então, tem a parte do Livro dos Espíritos que começa na pergunta 392 e vai a 399, quando a dona Ivone tira esse pedacinho, né? Dessa lembrança. Eu quero achar a pergunta que ele diz. Aqui, a exceção, 395, tá? Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, faria extraordinárias revelações sobre o passado. Então, em alguns casos, quer dizer que tem a exceção, não quer dizer exceção na lei, viu, gente? Porque quando a gente fala de lembrança, fala o seguinte: eu sei toda a minha vida agora, vocês também sabem como foi a vida de vocês cresceram, detalhes da vida de vocês de hoje, todo mundo sabe de si mesmo, não é assim? Sabendo de si mesmo, se for para escrever um livro sobre as nossas próprias vidas, a gente vai fazer, não vai? Quando se fala do esquecimento do passado como lei imutável, significa que você reencarnando, você não vem com
uma lembrança de um livro, de tudo que você fez, quem foi, quem não foi, que foi sua mãe, foi que você fez, de todos os detalhes. Você não tem. Então, é nesse contexto geral. Quando existem algumas lembranças, que a gente falou questão da exceção, né? E tem gente que sabe tanto de qualquer vida dele, tem gente que sabe. Tem outros que intuem. Tem outros que sabem alguns flashes, ou seja, se viu em alguma situação diferente, a vida induz a você entender isso, porém você não sabe quem é você, qual é seu nome, quem foi, se você foi filha de alguém, de Ciclano, de Beltrano, você não sabe. Entendeu? O contexto, consegui me explicar? Pessoa, por mais que ela lembre, ela não vai lembrar igual você sabe da sua própria vida agora. Ela vai ter flashes. Ou ela vai ter alguns detalhes assim muito fortes. Em outros casos, ela vai saber a vida A, B ou C, circunstâncias da sua vida. Não toda. E quando ela sabe algumas cenas, algumas coisas mais fortes, porque foi permitido pelos espíritos superiores ao intuito da educação do próprio indivíduo. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresentam como uma imagem fugitiva de um sonho que em vão tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Olha que interessante. Tá vendo a pergunta que nos interessava para esclarecer? Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Vamos lá. Algumas vezes é real. Então, algumas vezes é real. Porém, frequentemente, porém, uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser feito de uma imaginação superexcitada. Então, tem casos que a pessoa acha que foi, né? Eu lembro de um estudo, estudo Fervaldo Vieira, né? Então, ele dizendo que ele, quando estava no movimento espírita, que ele conheceu no mínimo 4 ou 5 que tinha sido Napoleão Bonaparte. Né? Então, tem alguma coisa errada. E ele disse, o engraçado é que Napoleão Bonaparte era aquela personalidade, né? Aquilo que foi. Nada para ninguém estar orgulhoso de ter sido, mas, por incrível que pareça, ele pessoalmente conheceu vários que se diziam ser no passado Napoleão Bonaparte. E não vai ser o último. Isso é que é interessante. Então, algumas vezes é real. Outras pode ser uma ilusão. Pode ser instigado por alguém, instigado por alguns espíritos também, não é? Em italiano deveria dizer assim, prendere gioco. Então, para eu poder traduzir essa frase, seria para brincar com a pessoa, né? Para colocar ela numa situação de ridículo, enfim, é possível. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência de seu passado, conclui-se que pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu. É possível, mas até um certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, a existência atual pode ser melhor do que a precedente, porque na erraticidade ele pode ter tomado resoluções maravilhosas. Quem lembra do caso do irmão Félix, do livro Sexo e Destino? Vocês lembram? Bom dia, Nando. Bem-vindo, Regina. Ali um exemplo
claríssimo disso, né, Diana? Porque a gente não sabe a pessoa final da encarnação dela, como é que foi. A gente não sabe, né, erraticidade, que transformação teve, que de algoz ele passou a ser benfeitor da família. Como diz o Valdo, cuidando do seu grupo evolutivo. Então aquela família ali fazia parte do grupo evolutivo do próprio Félix. Então deixa eu ver aqui, pronto, era isso. Alguns trechos disso aqui para quando a gente for conversando ali sobre as experiências de Regina, né, ficar melhor. Então é interessante, né, que a gente falasse disso aí, para poder compreender mais as experiências pessoais de Regina. Vamos lá. A didática do passado, já tinha lido aqui. O repertório das novelescas aventuras e desventuras de Regina é praticamente inesgotável. E há sempre uma lição ou outra a retirar desses episódios. Em seus arquivos espirituais, há existências de projeção social, riqueza e poder, e outras de penúria, renúncias e dificuldades. Quanto ao amor, parece que a grande lição dessa agitada multibiografia é a de que permanece como fruto proibido até que consiga decantar-se das impurezas da paixão. Na biografia dela, ela não conseguia o amor, o afeto, né? Essa mensagem emerge com singular clareza. Lembra que a gente estava falando das tendências? Que as coisas que aconteciam na nossa vida atual claramente demonstrar onde é que estão as nossas faltas, onde é que falta para a gente aprender. Pelas vicissitudes, né? O próprio livro dos Espíritos nos diz isso. Nós podemos julgar quem fomos, o que fizemos, o que devemos aprender. Então, através dessa autoavaliação, a gente já deduz o santinho que a gente foi, né? E em muitas circunstâncias, logicamente, gente, que na evolução nós vamos ter tanta coisa legal, como também vamos ter umas coisas assim meio, né, meio esquisita. Isso acontece. Então, o importante é não fixarmos na culpa, porque essa pode causar adoecimento, ficar doente. Então essa mensagem emerge com singular clareza de toda a sequência de visões da vida de Regina. Então vamos focar Regina. Como se houvesse um plano deliberado dela ou de seus amigos espirituais ou de ambos, de mostrar-lhe primeiro a alegria do amor descomplicado e feliz, sem grandes lances dramáticos e sofrimentos insuportáveis. Isto lhe foi possível observar pelo telescópio de suas faculdades anímicas, no Antigo Egito, com o marido de seus sonhos e 2 filhos amados. Tudo ali parecia idílico, em paz, como se a felicidade houvesse encontrado, afinal, na terra, um ninho onde se abrigou. Não era bem isso, contudo. Pelo que aconteceu posteriormente, nas várias existências em que a pessoa de seus sonhos lhe é subtraída por outra, ou está fora de seu alcance, desprende-se que era preciso aprender ainda a lição da renúncia. E esta foi a mais difícil, muito difícil, difícil demais, acima das resistências íntimas. Como se lhe fosse dito: ser feliz assim e em paz, quando o amor sorri e ninguém interfere, é muito fácil. Vamos ver agora como é que você se porta perante a renúncia, quando deve ser respeitar as barreiras impostas pelos princípios éticos, pelas tradições, pelos sentimentos de obediência aos pais, pelo amor fraterno e até pelas convenções sociais, ainda que fingidas e artificiais. Então, pessoal, veja, olha, a descrição, né, feita a questão do ponto de vista da própria Regina. Um minutinho aqui.
É uma lógica que vai desenvolvendo. Por quê? Porque depois ela vem tendo todas as lembranças das reencarnações dela. Agora a Regina era uma ou outra para ter essas lembranças assim com clareza. Nós, comuns mortais, não temos essas lembranças conscientes. Nós, comuns mortais, temos alguns flashes. A Diana disse que tinha tido um flash de um resumo de alguma experiência sua, né? O Dr. Sérgio conta que uma certa feita ele estava almoçando com a família dele e quando ele viu aquelas mesmas pessoas em uma cena rápida, mas ele viu vestida de outras maneiras e as ligações afetivas como eram, e viram em tempos passados como estavam, e ele percebeu quem ele era e quem eles foram. Interessante, não é? Mas num flash. Não é que ele tinha uma vivência contemporaneamente aquela situação. Vocês entendem? Então, esses flashes acontecem muito mais detalhados para alguns e pouco detalhados para outros. E as circunstâncias da própria vida fazem com que a gente perceba isso. Pois tem um outro fato interessante, que é a questão da influência dessas personalidades nossas anteriores na nossa vivência do dia a dia. Assim, ó, nenhuma encarnação fica totalmente pro passado. Não é que você vive pontinhos individuais. São elos, umas com as outras. Então, se eu fui uma Joaquina, Josefina, Leandra, Andréia, né? Meus nomes, mentira, não sei nenhum, viu, gente? Brincando, tô supondo. Todos eles e todas elas, João, Carlos, são ligados por elos. Lembra da corrente? Então, aqueles elos que formam a cadeia de experiência do espírito vai influenciando nele. Então, qualquer vez na sua vida, você vai agir de um modo que aquela personalidade está influenciando a da agora. Uma característica psíquica, eu quero dizer. Então, os defeitos que você tem ainda, vamos supor, você é uma grande fofoqueira. Nenhuma de vocês, né? Você aqui é questão generalizada. Alguém lá fora foi uma grande fofoqueira. Fica melhor assim? Então, alguém lá fora foi uma grande fofoqueira, vamos supor, há 500 anos atrás, quando ela era Pina. Aí, ela começou a reconhecer que não tá legal esse negócio de fofoca, né? Pina. Aí, ela tem uma outra experiência, vai ter outra vida, outra realidade social, mas agora ela se chama Joaquina. Aí, aquele lado de reconhecimento do erro de Pina, que ela era fofoqueira, de vez em quando vem fora na época de Joaquina. Ela se pega falando maledicente de alguém, mas ela já se contém. Nossa, tô falando. Aí vem uma outra encarnação, vem outra encarnação. Aquilo fica influenciando até chegar um ponto que o espírito que foi Pina, que foi Josefina, que foi tal, ele vai dissolvendo, porque ele vai aprendendo que aquele comportamento não tá legal. E parou. Então ele superou aquela dificuldade, aquele ponto ali. Ele deu um passo no progresso bom, bem dado, tá? Mas pode acontecer que não ficou totalmente aprendido, não aprendeu totalmente. Vamos fazer um raciocínio matemático, fica melhor, por número fica melhor? Vamos fazer assim, ó. Quando era Pina, aqui no papel, ó, Pina, 100% fofoqueira, dá pra fazer uma camiseta, né? 100% fofoqueira. Aí, ela foi Joaquina, 80% fofoqueira. Essa característica aqui, fofoqueira, é uma característica de defeito do espírito, viu? Não é que nasce com aquele defeito, não, assim, na sua criação divina,
Todo mundo é simples e ignorante e através do percurso do caminho de vida vai ganhando conhecimento e experiência, tá? Beijo, sereia. Eu tô fazendo a questão aqui do 100%, 80% do momento de Pina. Então vamos dizer que quando era Pina, tá no auge do seu 100%, tá bom? Tá claro isso? Aí vai Joaquim, 80. Aí lá para as tantas, vamos pular assim umas personalidades. Ela chegou 200 depois como Andréia. Tem algum Andréia aí? Tem um monte, né? Não é com vocês não, viu? Andréia chegou a 40%, 40%. Poxa, deu uma melhorada, legal, né? Andréia pula pra Fifi. Aí ela faz a novela. Aí naquele tempo que ela tava Fifi, ela já tava 25. Aí vai com Tina, 15. Aí ela chega como Júlia, personalidade atual. Ela deu uma boa superada, não deu? Olha quantos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personalidades. Ela dissolveu o que ela tá aprendendo. O que acontece? Que como essas personalidades elas são ligadas por elo, não fica para trás cancelada. Na personalidade de Júlia pode ter a influência dessa característica dessas outras personalidades influenciando nela em 5%. Não tá aprendido totalmente. Vocês entenderam? Na seguinte, talvez ela tenha superado a 100%. Então, essas situações da nossa vida saem, vamos dizer assim, as claras, saem da escuridão, que a gente chama lá do nosso lado luz, né? Nosso lado obscuro, nosso lado sombra, no nosso cotidiano. Algumas circunstâncias da nossa vida, essas personalidades anteriores podem boicotar a nossa vida. Pode boicotar. Tem um caso interessante que eu vou contar pra vocês, para ver se vocês conseguem aferrar a Ferrari Concetta, se vocês vão conseguir pegar a ideia. Quem tá aí? Um raciocínio pra vocês assim bem claro, pra vocês conseguirem pegar esse, porque não é facilíssimo, mas também não é tão difícil, tá? Vamos lá. Conheço uma personalidade masculina, um homem, por exemplo, que não se estabelece com mulheres. Não se firma com mulheres. Mas é uma pessoa maravilhosa. Como amigo, gente boa, trabalhador, tem qualidades assim excepcionais. Mas afetivamente não consegue se estabilizar com mulheres. Porque as personalidades deles antigas, provavelmente uma que eu vou dizer pra vocês, entra em questão e boicota a vida afetiva da pessoa. Como é isso, Juliana? É assim, ó. Essa pessoa hoje foi um padre no antigamente. E essa personalidade dele como padre ficou muito forte nele. Porque marcou muito, assim, caracterizou muito o seu espírito, porque ele ficou, assim, uma repetição muito profunda, ligada à Igreja Católica, vamos dizer, né? O que acontece? Vai, Dudu, bem-vindo. Aliás, vai não, bem-vindo. O que acontece? O padre, talvez na penúltima ou na última anterior dessa, já estava num ponto de evolução que ele gostava muito de fazer o padre sincero. Aquele padre sincero. Então ele gostava de lidar com a paróquia, de lidar com as pessoas, de fazer muitos amigos, de amar todos. Então ele se sentia muito bem nisso aí. Só que o que acontece? Ele gostava da companhia feminina. Ele gostava, ele era homem e ele gostava de receber um abraço, de ter um carinho de uma mulher, enfim. Certo? Ele começava a envolver-se com as mulheres na paróquia mesmo. Mas não porque ele era um traidor, mas é porque ele queria bem mesmo. Então ele tinha aqueles envolvimentos ali, tinha aquele caso, aquela coisa toda, mas morria ali, acabava. De outra certas tantas de novo, de outra certa tanta de novo. Só que ele achava que ele não estava fazendo nada demais.
Entende? Nada demais, porque ele estava agindo como homem, mas ele amava aquele contato com... como é que chama quando a pessoa da paróquia? Com o pessoal que lida com ele. Correligionários é com política, né? O que tem a ver? Correligionários não, gente. Com seus fiéis, exatamente. Isso, exatamente. Então ele adorava. E a fachada, o rótulo do celibato é uma coisa da igreja. Não é? Certo? Então é uma coisa da igreja. O que acontece? Ele achava que, apesar de ser uma coisa da igreja, para ele estava confortável assim. Já era uma outra característica da personalidade dele, defeituosa, né? Porque ele achava que assim era descompromissado, dava para querer bem a todo mundo, ter amizade com todo mundo, amar todo mundo, mas não precisava ter um envolvimento fixo, afetivo, próprio da mulher, casar com ela, ter uma formação fixa, como é uma família, quando você constitui família. Na vida atual, essa característica vem fora. Então é o mesmo padre do passado, gente boa, que ama seus fiéis, etc. Não é mais padre, é uma pessoa comum, né, vamos dizer assim. Mas não se fixa com ninguém, porque o pensamento religioso do passado diz que ele tem que amar todo mundo, mas não tem que se fixar com ninguém. Por quê? Porque tendo a mulher fixa, tira a liberdade dele. E quando você tem um relacionamento a dois, realmente você não é igual ser solteiro, correto? Então você vai ter que dar satisfação ao companheiro, você vai ter que suportar os maus humores, os ciúmes, os controles. Acontece, a vida é dois, você vai ter que criar elos de vínculos fixos. O que acontece? Aquela personalidade boicota a própria pessoa. Mas a pessoa não percebe. Ela não consegue perceber que ela tem uma dificuldade assim. Hoje em dia, isso é um dos casos que eu posso contar pra vocês. Mas existe isso demais no dia a dia. É o que hoje existe um estudo que se chama as múltiplas, personalidades múltiplas. Que são personalidades do passado. Que em algumas circunstâncias da nossa vida vem fora. Sai. Ah, que coisa estranha. Isso pode ser incitado por obsessores, né? Porque isso é uma auto-obsessão que pode caminhar para uma obsessão. Incitado por obsessores, determinadas lembranças do passado podem vir afora, incitado pela própria obsessão, porque aquele cobrador do passado fica instigando. Imagine assim, isso agora é uma suposição, que esse personagem no qual eu tô contando exemplo para vocês tivesse uma mulher dessas de paróquia que tivessem se apaixonado por ele e que nunca tivesse perdoado o lado leviano dele de ser. Imaginaram a cena? E essa mulher cola nele. Ah, é? Então não se fixou comigo, vai ficar com ninguém, então. Então, vocês percebem que existe um insuflar de uma terceira personalidade, que é a personalidade externa, né? A personalidade do obsessor. Então, pode acontecer obsessões que nesse ataque dos obsessores, eles façam, achei a palavra perfeita agora, eles façam emergir justo onde você tem a fraqueza. Por causa que aquela cobrança daquela situação aí faz emergir mais acentuadamente aquela fraqueza. Hoje já existe, Flor, já existe terapias exatamente. E essa coisa, como eu tô lidando com isso dá um tempo, eu tô vendo isso acontecer com um monte de gente. Meu Deus, que coisa engraçada. Quando você tá estudando um assunto, você começa a ver que são fatos. Outro companheiro nosso, sempre ligado à Igreja Católica, isso acontece muito no movimento espírita, né?
sempre ligada à Igreja Católica no passado e sendo espírita no hoje, quantos trazem características de padres? Nossa, um monte. Quantos sofrem perseguições de antigos religiosos, colegas? Nossa, muitos. Então essa coisa da caracterização de outras personalidades é muito forte, isso acontece no dia a dia. Agora a pessoa, que é o que a gente falava, da lembrança, de fato, a pessoa não tem noção do que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela não tem. E outras, que é no caso da Regina, não falando da nossa Regina daí, da Regina, ela tinha lembrança forte daquilo ali. Outro caso interessante, contado por Alberto Almeida. Um casal que estão juntos, marido e mulher, e tinham problemas de vida íntima entre os dois. Tiveram momentos de dormirem juntos 3, 4 vezes em toda a vida, em 15, 16 anos de casamento. E ele aceitava aquilo, não é? Com todo o amor do coração, respeitando os tempos dela. E ela tinha uma rejeição dele, não sabia por quê, mas amava ele. Olha que contradição. Não é a personalidade interior que vem? As experiências que vêm fora, na atual? Depois que ela faz o tratamento, se descobre que ele, no passado, tinha estuprado ela tinha morrido. Então, aquele respeito dele hoje, no dia de hoje, era aquele homem transformado que queria refazer caminhos. Então, a mulher rejeitava ele naquele campo da sexualidade e ele aceitava. Na boa. E outra coisa, ele intuía, porque quando ela voltou da terapia, que ele morria de medo que ela fizesse essa terapia, quando ele voltou da terapia, a primeira coisa que ele perguntou pra ela, se o terapeuta falou alguma coisa de vidas passadas com você, sim. Ele disse que eu te estuprei, desculpem. Ele tava na frente da casa esperando, né, Flor? Quer dizer, um homem desse, e era católico, né? Um homem desse tinha noção da sua vida toda? Não. Mas ele tinha intuição do fato. Agora, ele não viu o fato. Entendeu o que quer dizer, gente? Vocês estão conseguindo entender onde eu tô querendo chegar? Como isso acontece na nossa vida? Porque é importante que vocês entendam. Não é lembrar o filme, poxa, foi assim, não. Ele tinha uma intuição que aquele fato ocorreu e que era por aquilo. Então, existe também a ideia que, enquanto ela estava fazendo essa terapia, mexeu nas energias que circulam no casal, correto? Lembra da fotografia do pensamento, na Gênese? Começou, como vamos dizer, escavar a sujeira ou desentupir o bueiro, vamos dizer assim. Através dessa terapia, a vida 2 melhorou bastante. Poxa, por que existe pessoas que passam por essas terapias e melhoram e tem outros que não tem nem a possibilidade de passar por uma terapia? Deve existir os seus porquês, né não? Esse casal tinha essa possibilidade, ajudado pelos espíritos protetores, porque já tinha chegado a hora de superação daquela prova, né? Outros, muitas vezes, têm que passar pelaquela prova, então eles nem chegam ao conhecimento deles, essa possibilidade. Existia, né? Tanta informação, como é que o pessoal não sabe? Pois pasmem, mas tem quem não saiba. E porque existe um porquê que aquela coisa aconteceu daquele jeito. Porque não existe o acaso, certo? E existe sempre uma lógica divina no caminhar da nossa vida. Mas esse contexto da reencarnação e das lembranças, tá? É interessante que eu ainda vou trazer para vocês mais um pouquinho disso, porque o tempo já tá chegando.
porque eu quero continuar alguns outros trechos daqui desse mesmo livro e a gente conclui esse argumento a semana que vem. É interessante por que isso, Juliana? Por que a gente está tratando isso hoje? Porque eu vejo que quanto mais nós somos conscientes do que nos circunda, com o que a gente está lidando, mais nós sabemos lidar com isso. Então, lidar com o mal cara a cara. Saber lidar. Sabe aqueles filme de terror que você tem que ver o mal no rosto, porque depois que você vê, você perde o medo, não tem um negócio desse? Você tem que encarar, porque você vai saber lidar. E circunstâncias da vida de todos nós vamos cruzar com personalidades ou sintomas de personalidades antigas que vem a gala. E que a gente tem que procurar se instruir para que a gente possa lidar com isso. Isso vai ocorrer na vida de família. Às vezes é mais evidente com parente do que conosco mesmo. Mas você vê, você observa, você compreende os mecanismos da reencarnação, você intui que fulano tem uma tendência A, tem uma tendência B. Fulano faz uma escolha assim, uma escolha assado, pessoas aparecem na vida dela. Análise. Compreender a si mesmo, fazer uma análise de si. Porque não vamos ter como lembrar, como ler um livro da nossa própria última reencarnação ou penúltima. Mas nós vamos intuir isso. E a utilidade dessas intuições, sendo sempre permitido por Deus ou pelos espíritos benfeitores, será sempre a de educação da alma, a de educação do indivíduo. Porque senão não teria objetivo. Então, como esse casal que nós citamos agora, que a Flor até lembrou do caso, naquela questão serviu para ele como lembrança. Porque se fosse, por exemplo, a gente rememorizar uma outra experiência anterior a essa desse casal, nós poderíamos lembrar não só quando ele agiu erradamente, mas quando a mesma mulher foi companheira dele nos desvios da sexualidade, por exemplo, e que ele enlouqueceu e agiu daquele jeito. Vocês entendem? Nós vamos criando um treinamento da indulgência, da compreensão, porque nós saímos do posicionamento da vítima para aquele que é o atuante, o que vai refazer caminhos, como espírito eterno que somos. Como espíritos que têm uma programação reencarnatória e que temos algo a cumprir. E muitas vezes nós não vamos cumprir perfeitamente, mas já estamos querendo fazer alguma coisa. Existe uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos que eu gosto muito. E que às vezes existem contradições, né, Dudu? No próprio meio espírita. Sobre os espíritos de segunda ordem. Kardec vê assim, olha, o espírito de segunda ordem, ele deseja o bem. Ele já não deseja o mal. O espírito sobrepõe a matéria. Então, desejo do bem. Kardec, genialmente, não se dando por satisfeito, diz: para os espíritos de segunda ordem, basta ter o desejo do bem, ou ele tem o poder de fazê-lo? Essa pergunta tem uma profundidade enorme. Por quê? A gente pensa que é uma filosofia vã, não é? Porque desejar o bem já é uma semente de que você está no caminho. Mas não é sempre possível que você cumpra o seu desejo. Que você quer abraçar o mundo, quer fazer de tudo, e quer fazer. Não consegue, às vezes não tem o poder de fazê-lo. Por quê? Porque você pode ter a maior boa vontade de querer cuidar da saúde de alguém, de operar alguém que está precisando de operação de urgência, mas nem sempre você tem o poder do conhecimento da medicina
Você precisa estudar a medicina para poder cumprir aquele seu desejo do bem. Enfim, como o Dudu diz, saber entender o problema do outro e saber compreender as problemáticas do mundo, que nós já começamos desejando bem e nos instruindo. Nós vamos conseguir abrir portas, mecanismos de aprendizado e de ação. Então eu já não fico só desejando bem, eu já vou agir no bem naquilo que está na minha possibilidade. Na próxima encarnação, eu já faço uma outra coisa, já ganho experiência, vocês entendem? Quem é o seu médico, quem é o seu advogado, quem é o seu botânico, quem vai ser o rural, que vai conhecer as plantas, enfim, a terra, o agricultor, ganhando experiência, porque não basta desejar o bem. A gente tem que ter o poder de fazê-lo. E para fazê-lo, nós temos que nos instruir. Então, deseje o bem e se instrua no bem, para que quando você lidar com a personalidade múltipla de A, B ou C, ou do seu marido ou do seu filho problemático, você possa dizer, peraí, como é que eu posso ajudá-lo nisso? Instrução. Vamos instruir no Evangelho de Jesus. É a primeira coisa. Para que a gente possa desejar, amar e poder agir, não é? Crescer em inteligência, porque os espíritos também têm que crescer em inteligência para evoluir. Então é isso. Vamos dar por encerrado o estudo de hoje. Cumpri meus minutos aí que eu passei, não foi com queda de computador, com idas e vindas. E a semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho disso, da experiência da própria Regina, a xará aí da nossa Regina Silva. Nós vamos tratar da experiência dela. Por que a experiência dela? Estou trazendo para vocês. Porque é um assunto mais mastigado com a experiência de outra pessoa. É igual a Dona Ivone, que conta as coisas dela pra gente. A gente fica parecendo o fofoqueiro da lei, né? A gente fica querendo saber o que foi que ocorreu. Porque a gente consegue fazer uma comparação. A gente aprende muito com exemplo de coisas do cotidiano, tá? Então, vendo aqui o coisa da Regina, a vida da Regina e tal, a gente vai entender bem o que ocorreu com a Regina, os fenômenos com ela. E quando a gente for chegar na Dona Ivone, nos arquivos da alma, nós vamos ter uma compreensão mais ampliada, vamos dizer assim. Tá certo? Então vamos dar por encerrado o nosso estudo de hoje, convidando os amigos à nossa prece, evocando a presença de Deus do nosso lado, agradecendo a possibilidade de estarmos juntos, agradecendo a presença de todos. O carinho da presença de vocês é fundamental, a participação, as brincadeiras. Que o Mestre Jesus possa entrar nos nossos lares, mas que para que isso ocorra, meus irmãos, nós vamos ter que abrir as portas e dizer, entre, mestre, ser convidado. Então convidemos o Mestre Jesus para fazer parte do pão da vida, o pão que nos alimenta, que é o pão do amor a Deus, o amor ao próximo. E foi isso que ele nos ensinou. Jesus e tantos outros espíritos também, que do mesmo jeito tentam copiar os passos do Mestre. Que Deus nos abençoe, que a paz possa reinar em cada lar, em cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.